Boa noite a todos. Primeira vez de alguém aqui na casa? Ou não? Bem-vindos. 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 Toda vez que a gente está aqui, e a gente chega aqui, a gente já, de alguma forma, é atendido. A gente, de alguma forma, está sendo assistido pela equipe espiritual que trabalha aqui na casa, pelos mentores de cada um de nós e por quem nos trouxe aqui. Às vezes a gente vem por uma questão de desejo, às vezes a gente vem por uma questão mais dolorosa para nós, às vezes nós chegamos aqui por mera curiosidade, acabamos ficando, ou acabamos não ficando, acabamos indo. Então cada um tem um traço de destino, e esse traço de destino a todos nós é individual. E de forma individual, todos nós aqui somos atendidos de alguma forma. Então, em comunhão com esses bons espíritos que trabalham aqui e com os que nos trouxeram. Fechando nossos olhos agora, quem se sentir confortável, e através dessa oração, a gente entra em comunhão com toda essa egrégora que se forma agora aqui. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Esse estudo, ele surgiu da necessidade, principalmente das pessoas que estão chegando agora, que estão vindo agora. Ele surgiu dessa necessidade, desse entendimento em relação a tudo que a casa pode oferecer. Não só a casa, mas em geral a vida nos oferece. Então, esse estudo da vida consciente, que se repete todas as segundas-feiras aqui às 19, ele tem esse objetivo. Ele tem o objetivo de trazer para quem vem, para quem assiste eletronicamente, a sequência. Não só uma sequência lógica do atendimento da casa, isso a gente vai passar aqui, mas a sequência do pós-atendimento, daquilo que nós, né, temos que fazer depois do que a gente recebe aqui. Nós já estamos recebendo algo aqui nesse momento. E quando a gente sair dessa porta, o primeiro passo que a gente der para lá é o mais importante. O agora é o mais importante. Porque a gente não pode fazer nada lá atrás e a gente não vai conseguir fazer muita coisa lá na frente, se a gente não começar pelo primeiro passo, se a gente não começar pelo agora. Então a vida consciente, esse estudo, ele nos traz essa colocação, a colocação do agora. O que nós vamos fazer agora? O que agora nós precisamos entender para que agora nós possamos começar a mudar aquilo que talvez a gente venha buscar aqui ou que talvez esteja nos incomodando. Cada um tem um desejo aqui, cada um tem uma intenção nesta casa. Às vezes a intenção não é nem para si, é para outra pessoa. Mas qual o próximo passo? O que eu posso fazer além disso, além de estar aqui para me ajudar e ajudar os outros? Esse entendimento o Vida Consciente nos traz. Por isso é muito importante, principalmente para quem vem pela primeira vez na casa, entender essa sequência. E essa sequência a gente vai, de forma bem rápida e simples, passar para todos aqui. Eu estou me adaptando à tecnologia aqui. Não sei se eu vou enxergar, mas vou tentar. O que a gente precisa aqui para entender o atendimento na casa? Conhecer as leis universais que nos regem, a mudança da nossa conduta e orientar as influências psíquicas e espirituais, né, a psicologia mais apometria, que dificultam as mudanças. A gente entende que há influências tanto psíquicas, tanto do nosso
psiquismo, quanto de outros irmãos que possam estar próximo a nós. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas muitas vezes, muitas coisas do que nós passamos são nossas mesmas. Muitas vezes não tem ninguém do nosso lado nos influenciando. Muitas vezes a influência daquilo que nós estamos passando é nossa mesma. Por quê? A base do Espiritismo é a reencarnação. É o sistema básico. A pedra fundamental do Espiritismo é a reencarnação. Em cada reencarnação, em cada vida aqui, ou encarnar, né? O encarnar é sair do plano espiritual e entrar na carne, né? A vida na carne é apenas uma experiência desse espírito que nós somos, eterno, e a gente vem passar na Terra uma experiência. Essa experiência qual é? Qual é o propósito dessa experiência? Muitas vezes é difícil a gente entender o propósito real do que a gente veio fazer aqui. Mas normalmente a gente faz. Só que Deus deu essa oportunidade para nós. A oportunidade de estarmos encarnados, e ao estar encarnado nós temos que passar por algumas coisas que a vida nos traz. Às vezes algumas coisas alegres e outras nem tanto. Às vezes algumas coisas úteis para nós, outras que a gente acha que nunca aconteceria conosco, acontece. Às vezes a gente encarna numa família e tem problemas contínuos com essa família. E ao lado você tem um amigo que não tem problema nenhum com ele ou com a própria família. Por quê? Né? O porquê encarnar naquela família? Entendendo que a pluralidade das existências, a pluralidade das vidas, várias vidas, a gente encarna, por exemplo, numa família. Normalmente a família é um núcleo de espíritos devedores. Eu devo para você alguma coisa. Eu devo para você um cuidado melhor. Talvez eu tenha numa outra existência tirado a sua vida e hoje eu sou o seu pai e que te devolve a vida. E aí a gente entendendo que há essa pluralidade de existências, pensa comigo. Vamos falar desse exemplo da vida. Eu sou um pai. E numa vida anterior eu tirei a vida do meu filho. Que nem era meu filho, talvez fosse outra coisa, outro qualquer. Mas eu pedi lá e ele aceitou encarnar na minha família, para que nós passemos por esse problema. Mas o subconsciente dele, do filho, influenciado por aquela existência anterior, que forma uma personalidade nele, nesse espírito, pensa comigo, ele tirou a minha vida. Como eu vou me comportar diante de alguém que já fez tanto mal para mim? E às vezes ele tem um comportamento muito rude com o próprio pai. E esse comportamento muitas vezes não é nem dele. São dessas influências, desta encarnação anterior, ou outras qualquer, essa personalidade que viveu esse fato, está ali. Se ela não entender, se essa personalidade não conseguir entender que ele está aqui agora exatamente para passar por isso, essa personalidade acaba, de certa forma, através da sua vibração, influenciando no comportamento dessa criança. Haja vista esses problemas que há de pais e filhos. Haja vista irmãos que são inimigos e, às vezes, amigos mais de outras pessoas do que dos próprios irmãos. Entendendo isso, um dos atendimentos na casa é essa captação psíquica. Nessa apometria, você vai poder, claro, conforme as permissões que você tem desse entendimento, essa personalidade vai poder ser atendida e vai poder chegar ali, através dos médiuns, e o dirigente vai poder fazer essa interlocução com ele, através também da orientação dos espíritos, para que isso seja, de certa forma, esclarecido. Ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada, porque Deus deu essa oportunidade para nós, desta encarnação, mas Ele deu uma outra coisa para todo mundo também, o livre-arbítrio.
Eu tenho o livre-arbítrio de fazer ou não aquilo que eu vim fazer na minha encarnação. Talvez se eu não fizer, eu vou ter que voltar várias e várias e várias vezes para fazer aquilo que eu preciso fazer. Então esse atendimento ele vai chegar nessa personalidade desse filho e vai falar assim, olha, você está vendo agora que você já está encarnado de novo e você está tendo uma oportunidade nova de viver isso e acabar com esse ciclo de vingança, de ódio, de raiva? Ah, não quero ver isso, então tá bom. Faça o seguinte, volte uma encarnação você anterior e veja o que você fez para ele anteriormente. Normalmente acontece isso. Normalmente já fez, até pior. Só que se isso continuar, exatamente vão passar diversas e diversas e diversas encarnações fazendo esse mesmo ciclo de vingança, ódio, rancor lá. E isso vai fazer o quê? Vai tirar você da sua proposta encarnatória, de passar por aquela experiência de uma outra forma. Então, essa breve explicação é um dos exemplos de todas as coisas que a gente acaba vendo por aqui. Só que se a gente não conseguir entender que a gente tem que dar esse próximo passo daqui para frente, que é o quê? Entendendo que você veio para cá e tem essa missão, entendendo que, estou falando do exemplo da família, foi o exemplo que eu citei. Existem inúmeras outras coisas que passam por aqui. Mas supondo que você já saiba disso, supondo que você entenda na linha do próprio Evangelho no Lar, que é um dos temas que a gente vai comentar depois, que você deve honrar pai e mãe. Eu não estou dizendo de religião, do cristianismo, de forma alguma. Qualquer religião, eu acho que se vocês forem pesquisar, qualquer uma vai ter honrar pai e mãe numa das linhas doutrinárias. Né? Nenhuma religião, eu acredito, que ensine a não honrar o pai e a mãe. Então, se você só partir deste princípio, entendendo que você está aqui para fazer isto, quando essa personalidade enxerga que você não está sendo, que a linha de vibração não consegue te atingir, isso tudo começa a mudar. As coisas começam a mudar e a gente às vezes acaba nem percebendo. E é por isso que é importante a vida consciente. Estar consciente disso tudo, para que conscientemente você possa entender que isso tudo mudou, porque você fez parte disso. Porque você mesmo foi o motivo, você mesmo foi o motor que impulsionou esta mudança. Isso tudo faz com que muitas coisas sejam entendidas e muitas coisas sejam mais fáceis de se viver. Existem dificuldades, cada um vai ter a sua, quem não tem. Mas a gente tem que ter essa resiliência para entender que muitas das dificuldades que nós passamos foram heranças de muitas coisas que nós já fizemos. E a gente está aqui desde a época da Idade da Pedra, onde a gente vivia pelo sobrevivencialismo, para sobreviver. Hoje não. Hoje a tecnologia está aqui para nos ajudar. A gente não vive para outras coisas também, não só pela sobrevivência. A gente não luta, a gente não caça mais, a gente não tem que matar para comer. Certo? Então a gente começando a entender isso, vai ser bem bacana. Então tem as leis universais, isso tudo a gente passa diversas vezes, eu vou passar um pouco mais rápido por isso, e tem outras palestras que são feitas todas as segundas, se os irmãos que porventura quiserem mais detalhes, é só assistir, porque tem uma sequência lógica, e nas segundas-feiras a gente fala essa sequência com certa frequência, certo? Então olha lá, só falando um pouquinho da religião, ó, o cristianismo, né? Tudo que você amar o próximo como a si mesmo. Aí o confucionismo, não faça para os outros aquilo que não quero que te façam. Eu vou pegar aqui o islamismo, ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. Todas elas falam a mesma coisa, com palavras diferentes. Então, a gente não quer aqui, de forma alguma, citar uma religião ou não citar a outra. Não se trata de uma crença religiosa. O espiritismo, ele não é
Espiritismo ele não te convence pela crença. Ele não quer que você creia, porque não é uma religião. O Espiritismo ele te capta pelo amor, porque você vai fazer. É diferente um pouco de religião. O Espiritismo é mais uma doutrina. E ela escolheu a doutrina de Jesus Cristo como a sua base. E não duvide nada que tudo isso tenha sido também, porque muitas delas são muito antes, né, do cristianismo, né, o próprio hinduísmo, o islamismo, todas elas são muito, muito, muito mais antigas que o cristianismo. O cristianismo tem 2000 e poucos anos. Todas elas têm o mesmo sentido. Porém, a humanidade veio evoluindo, e com a evolução da humanidade a gente veio entendendo de forma diferente. As parábolas que Jesus dizia lá naquela época, no seu evangelho, eram ditas porque aquele povo, daquele momento, tinha aquele nível evolutório. E naquele nível evolutório era preciso dizer daquela forma. E muitas palavras que estão hoje nas traduções, talvez não representem exatamente o que são, porque passaram por algumas traduções posteriores, e lá, naquele momento, as expressões eram um pouco diferentes das de hoje. Então, a gente escolhe o Evangelho segundo o Espiritismo, porque os Espíritos, na obra, já vieram esclarecer todas aquelas parábolas e tudo aquilo que se passou no Evangelho. Por isso a gente escolhe esse. Existe uma coisa muito importante também que a gente tem que entender, que é a questão da vibração, né? A questão vibracional, a questão da energia, né? Tudo é energia, tudo é vibração. A gente depois entra, talvez seja inclusive um tema que eu tenha que pensar um pouco mais para frente para conversar também com vocês. E outra coisa, o tema que a gente escolhe aqui, eu pesquiso, tá? Para estar conversando com vocês aqui. Então, por gentileza, se tiverem qualquer coisa que eu esteja falando que não estiver de acordo com o que vocês entendam, ou se tiver qualquer dúvida, vocês, por favor, me perguntem. Eu estando aqui não significa que eu sei mais do que vocês. Eu apenas li lá e estou aqui conversando com vocês com o microfone na mão. É a única diferença de nós aqui nesse momento. Então, essa questão vibracional, ela é bastante interessante porque você vibra aquilo que quer. Vamos falar de rádio. Eu sempre falo desse exemplo do rádio. Quando você quer escutar tal rádio, você coloca lá naquela sintonia do tal rádio. E quando você quer mudar, você muda para aquela sintonia do outro rádio. Se você está num ambiente X, você põe a rádio X. Se estiver num ambiente Y escutando outra coisa, você põe numa outra coisa. Você escolhe a rádio que você quer. E essa escolha, ela vem através de ondas. E essas ondas são captadas e são transmitidas através lá do transmissor para a rádio que você quer ouvir, a música que você quer ouvir. A mesma coisa é com a gente. Isso aqui é um estudo que foi feito em moléculas de água. Quando você... Isso aqui eram vibrações do vou te matar. Isso aqui é na molécula de água. Todas as vibrações que estavam envolvidas em um copo com água. E cada um deles tinha um adesivinho escrito exatamente essas questões. E cada um que lia emanava, de alguma forma, essas energias. Se isso acontece com a água, nós somos 70% água. Imagina o que acontece com a gente. Certo? Então, a vida consciente, eu digo vida consciente, que é essa consciência daquilo que você está vibrando, daquilo que você está colocando para o seu irmão, por mais que o seu sorriso esteja no rosto, mas que por dentro esteja uma raiva embutida, o que passa não é o sorriso. O que passa é o que está no coração. O que passa é a raiva. Então, se nós conscientemente entendermos que devemos entender todos como eles são, e que todos somos diferentes, e que a gente possa compreender o próximo e tratá-lo, como diz aqui, amar o próximo como a si mesmo. Difícil, vocês claro que nós somos humanos, estamos aqui para evoluir,
Mas se a gente conseguir conscientemente fazer isso, muita coisa já vai mudar em nosso redor. Muita coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com o que a gente pensa, com a gente vibra. Porque essas energias estão aos nossos redores. Ah, sim, e aí sim. Por exemplo, tem um irmão lá, um espírito que está errante ainda, e está ali do seu lado. Ou nem está do seu lado, mas você emana tanta energia ruim, eu vou falar da ruim primeiro, depois a gente fala da boa. Emana tanta energia ruim, emana isso aqui, não estou fazendo nenhuma crítica ao estilo musical, heavy metal, nenhuma crítica, tá? É o que estava lá. Eu emano tanta energia ruim, será que quem chega perto de mim é quem tem energia boa ou ruim? Quem vai me enxergar lá? Opa, é uma porta, é uma sintonia naquele rádio que você está sintonizando para aquele irmão chegar perto de você. E aí sim, se você tiver a abertura para isso, ele pode de alguma forma te influenciar. Então a gente tem que ter consciência nisso também. E agora vem a coisa boa também. Se a gente emana coisas boas, o que vem para nós? Quem se aproxima de nós? É essa questão da consciência. É essa questão da vida consciente. É essa questão de agora a gente entendendo isso, quando sair por aquela porta, lembrar daquilo que achou mais interessante e dar aquele primeiro passo em direção àquilo que você quer e que veio buscar aqui. Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho, passando agora o espaço da vida consciente. Ah, tá. E a primeira porta de entrada aqui para o CEPA é o atendimento fraterno. Então, quem está chegando agora, o atendimento fraterno é a porta de entrada para todos os atendimentos da casa. Lá o irmão vai te atender, lá o irmão vai conversar com você e vai perguntar. E você vai poder dizer, e com toda a tranquilidade, com confidencialidade possível, vocês fiquem tranquilos, que lá tudo que for falado lá fica. E ali ele vai poder essa pessoa que vai te atender, ela vai falar, olha, você talvez tenha que caminhar aqui dentro por esse caminho primeiro, por aquele primeiro. Então é muito importante o atendimento fraterno, ela é a porta de entrada. O atendimento fraterno aqui, até tem um papelzinho aqui. É isso, dona Mira? É das... Caramba, hein? É nas terças, né? Das 16 às 18h30, dona Mira? Aham. Tá, segundas e quartas, então, a partir das 17 horas, né? 5 da tarde aí, né? Então tá bom. Esse atendimento fraterno, quem quiser também pedir para que outra pessoa venha, sugerir para que outra pessoa venha, também pode. Tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, eu acho que esse tema a gente veio porque na prática aqui a gente trabalha num grupo, às terças-feiras, e normalmente vem bastante pessoas, e a gente sempre pergunta se essa pessoa, se esse consulente tem a prática do Evangelho no Lar. Alguns têm, alguns não. Não há obrigatoriedade em fazer, cada um se sente à vontade em fazer ou não. Nada aqui é obrigado, nada aqui tem uma obrigação. É uma necessidade que você, dentro de si, percebe ou não percebe. E senti a necessidade de, talvez, os irmãos me conduziram aqui a dizer sobre o Evangelho no Lar, que é uma prática normal aqui, para quem já frequenta a casa há um pouco mais de tempo, já é uma prática sugerida e uma prática normal. O Evangelho no Lar é o ambiente onde todos esses irmãos que querem o bem de você e da sua família estarão ali. Os seus protetores e mentores, os anjos guardiões, estarão lá. Então é muito importante essa prática para que através da vibração do Evangelho do Lar, falando da vibração energética do Evangelho no Lar, através dessa vibração a gente consiga harmonizar, começar a prática harmônica na família, né? E no nosso lar. Às vezes a gente mora sozinho, mas o nosso lar tem uma outra família que às vezes a gente não consegue ver.
E aqui está um exemplo disso, né? Os irmãos aqui, encarnados e os desencarnados aqui, que estão lá, ao redor de você. Por isso que é importante, é muito importante vocês fazerem sempre no mesmo horário e no mesmo dia da semana. Sempre. Eu ia dizer religiosamente, mas não há nada em questão de religião. O religiosamente seria pontualmente. Pontualmente. No dia da semana escolhido, que for melhor para vocês, e no horário que for melhor. Se a família estiver lá, no horário em que a família toda possa estar ali. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. E falando em família, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É uma psicografia do Chico Xavier, o Consolador. Então o lar, né, a pedra fundamental da família, e através da família que são inseridos os ensinamentos para nós, né? Nós trazemos muitas coisas práticas, das quais físicas, que a gente aprendeu na própria família, né? A gente tem algum tipo de regra que talvez tenha na sua família e na minha não. E que talvez na minha família tenha uma regra que para a sua possa ser algo completamente sem sentido, mas na minha faz. Mas são coisas que a gente tem e recebe dos nossos pais que fazem e ajudam a formar o nosso caráter. E como pai e como mãe, a gente tem uma missão também bastante importante, que é a missão de cuidar dos nossos filhos e orientá-los a fazer o melhor. Porque se veio o filho para nós, é que a gente tem que fazer por eles algo que a gente precisa fazer. Porque se a gente deixar com que eles sucumbam às vicissitudes da vida, a gente vai chegar lá em cima, ou lá embaixo, ou lá do lado, ou qualquer outro lugar. Quando a gente for por outro plano, a gente vai ter que prestar conta disso também. Porque foi uma vida confiada a nós, e que muito provavelmente nós mesmos que pedimos para que fosse confiada a nós, e Deus deu essa permissão. Então o lar é muito importante. Esse equilíbrio no lar, muitas vezes é complicado, a gente sabe, cada um tem uma família, um estilo, mas esse equilíbrio no lar é muito importante. O evangelho no lar é aquela porta de entrada para esse equilíbrio. Por mais que a família, sei lá, 5, 6 pessoas, só uma que gosta de fazer o evangelho, as outras nem têm, eu não gosto disso, eu não sou dessa religião, tanto faz. Faça. Faça você. Se chegar alguém na sua casa, naquele momento, naquela hora, os convide. Porque talvez ele tenha ido na sua casa naquela hora, talvez para tomar um café ou para jantar, sei lá, mas também para fazer o evangelho. Talvez os irmãos lá e falaram, vai lá, que lá vai ter uma prática de evangelho, e você vai precisar ouvir certas palavras. E quando a gente fala você vai precisar ouvir, é muito importante também entender que a gente, ao ler o evangelho, a gente não julgue o irmão que está lá. Ó, isso aqui é para você, hein? Isso aqui é para você. Ó, tá vendo? Isso aqui veio para você, mas... Não façam isso. Porque muitas vezes é para nós. Muitas vezes esse julgamento já começa o errado do fator de julgar, mas muitas vezes e na grande maioria das vezes é para nós mesmo, tá? O Evangelho no Lar é o estudo em família da doutrina do Cristo. Nós escolhemos o Evangelho sobre o Espiritismo porque, além das passagens, né, da Bíblia, há as explicações dos Espíritos. Eu não tenho Evangelho sobre o Espírito. Tem aqui. Posso só pegar ali na casa. Eu não quero isso. Faça, leia a Bíblia. Eu não quero ler o Alcorão. Leia qualquer livro. Desde que você leia. E nem tem nenhum livro de nenhuma religião, eu tenho certeza, que ensine a fazer coisa errada. Leia lá. E depois de ler, essa reunião geralmente demora aí 15, 10 minutos, 15, não tem um tempo certo. Mas toda vez que você está ali e faz ela sempre no mesmo horário, no mesmo local e no mesmo bate-horário, até os irmãos que precisam ser, que estão, às vezes tem alguns irmãos na sua casa que você não sabe que estão lá. Até eles vão estar lá nesse horário de alguma forma.
Aqueles irmãos que precisam estar ali para ouvir aquilo que vocês vão ler naquele momento, também estarão lá. Porque esses outros vão levá-los lá. Por isso a importância do horário. Porque a gente pensa que, o meu mentor está... Não, ele não está 24 horas ao seu lado. Ele tem coisa para fazer lá também. Então, esse horário é um respeito a ele e é um respeito a toda a espiritualidade que vai estar ali pontualmente com você. É muito importante, eu estou ressaltando a questão do horário, porque é bastante importante. Aqui uma citação de André Luiz. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão magnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. É interno e é externo. E como que tem algum rito, alguma coisa? Oficialmente, não. Não há nada escrito a respeito, de forma oficial. Mas há um rito que é comum e que está aqui no livro, que eu peguei para pesquisar, que é um livrinho que tem aqui também na casa, que ele cita alguns passos importantes, um roteirinho, para quem não tem a prática. Depois que tem a prática, você acaba fazendo de alguma outra forma, porque vai depender também do entendimento de cada membro da família. Tem um que não entende nada disso, então as explicações têm que ser mais detalhadas. As outras, não, a gente entende um pouquinho mais, as explicações não precisam ser tão detalhadas, né, em função desse entendimento. Então, a gente escolhe o dia da semana, volta a dizer lá, a duração do culto de 15 minutos ou mais, providencie uma jarra com água para ser fluidificada durante o culto. Então, essa água fluidificada, você, no final ali, você pede para que os espíritos que estão ali possam fluidificar essa água. E essa água vão ter os remédios espirituais e os remédios da vibração. Lembra da água lá que a gente estava falando? É essa vibração que vai para aquela água. Então a nossa vibração também é muito importante sobre essa água. Alguns livros, algumas coisas que eu li, disseram para deixar um copinho para cada um, porque cada um tem uma necessidade. Em outros dizem que é para que você deixe uma jarra e você beba lá depois do culto, depois do culto do Evangelho, depois de terminar, você beba. Então ele começa com uma prece não precisa ser nada maquinado, com palavras iguais, nada. A prece do coração, simples, rápida, mas do coração. Pedindo a iluminação para entendimento das palavras e pedindo que você consiga, de alguma forma, absorver isso e os utilizar mais para frente. E outra coisa. Deus Semara Melo. Não? Então tá bom. E aí tem só um ritozinho. Você coloca ali, tem uma oração de entrada, lê um trecho do Evangelho, pode ser em sequência. Eu não tenho muito conhecimento do Evangelho, então é legal que leia de uma sequência, do começo para o fim. Eu já tenho mais conhecimento, pode ler de forma aleatória. Eu comecei na minha casa lendo na sequência, depois que eu terminei tudo, o Evangelho, eu comecei a ler de forma aleatória. Aí cada um escolhe da forma que queira. E depois disso, no final, pede essa fluidificação das águas e pede também, faz uma oração agradecendo essa oportunidade, agradecendo tudo isso. É muito importante essa questão. Eu trouxe isso exatamente porque me pareceu pertinente, que talvez tenha sido nada, eu acredito que nada é por acaso e talvez não tenha sido mesmo, e não foi mesmo, né? E é isso. E você faça uma prece de encerramento que pode agradecer a Deus pela vida. Então o Evangelho no lar, mais uma vez, ele é a porta de entrada para uma harmonia familiar e do lar. Eu moro sozinho. Talvez more. Tem criança. Deixa lá. Eu tenho uma pessoa que não gosta de... Não tem problema nenhum. Chegou alguém, chame. Mas faça sempre no mesmo dia, na mesma hora. Tá bom? Muito obrigado.
Vamos lá? Então agora a gente vai fazer um passe coletivo. Então os irmãos que estão aí, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. E nesse momento, mentalize aquilo que vieram buscar na casa. Mentalize o seu lar, seu ambiente de trabalho, sua família. Mentalize alguém que você queira. E nesse momento você sente essa energia que desce do alto da cabeça, que passa por todas as células do seu corpo, reequilibra os padrões energéticos, fornece a você a energia vital, de compreensão, amor, compaixão, fortalece, revigora e protege. Essa energia sendo transmitida também a todos os irmãos que mais precisam nesse momento, que não puderam estar aqui hoje. Que Deus, em sua infinita bondade, conceda a todos os irmãos a força, a resiliência e a graça, conforme vossas permissões e vossos preparos. Que assim seja. Muito obrigado por todos estarem aqui. Até mais.